Você já percebeu que perdoa todo mundo, menos você mesmo? Que consegue acolher a dor do outro, mas quando olha para o espelho, só vê alguém que falhou? Talvez você tenha crescido ouvindo que amor próprio é egoísmo, que perdoar é esquecer, que cuidar de si é arrogância. E então, sem perceber, você construiu uma prisão emocional onde todo mundo tem direito ao erro, menos você. Onde todo mundo merece recomeço, menos você. A verdade é que existe algo muito mais profundo operando por trás dessa incapacidade de se amar e de se perdoar. Não é falta de força. Não é porque você é fraco. É porque há uma sombra psíquica instalada no fundo da sua alma que continua repetindo uma sentença antiga. Você não merece. E enquanto essa voz interior não for conscientizada, você vai continuar se punindo, vai continuar se sacrificando, vai continuar sendo generoso com o mundo inteiro, enquanto trata a si mesmo como um inimigo. Jung dizia: aquilo que você não torna consciente se manifesta como destino. E o seu destino tem sido viver aprisionado numa culpa que não é sua, numa vergonha que foi herdada, num ciclo de autopunição disfarçado de humildade. Mas hoje algo dentro de você sabe que precisa parar, porque o chamado interior está ecoando e ele está pedindo: pare de se abandonar. Este é o momento de olhar para dentro, de encarar a verdade que ninguém te ensinou e de finalmente compreender por que você não consegue se amar nem se perdoar. Neste vídeo, você vai entender o mecanismo psíquico oculto que te impede de sentir amor próprio e de exercer o perdão verdadeiro. Não estou aqui para te dizer que basta pensar positivo, nem para repetir frases prontas que você já ouviu 1000 vezes. Estou aqui para te mostrar pela lente da psicologia profunda de Carl Jung o que realmente acontece no inconsciente quando você se rejeita, quando você se pune, quando você perdoa os outros, mas se condena eternamente. Você vai descobrir por que o amor próprio não é narcisismo, mas sim o reconhecimento do self. Porque o perdão verdadeiro não é apagar a memória, mas integrar a sombra. E porque, enquanto você não olhar para a ferida original que te ensinou a se odiar, nenhuma técnica de autoajuda vai funcionar. Porque o problema não está na sua mente consciente, está nas camadas mais profundas da psique, está nos complexos não resolvidos, nos arquétipos feridos, nas introjeções que você carrega desde a infância. E a boa notícia é, quando você entende como isso funciona, você para de lutar contra si mesmo, para de se sabotar e começa finalmente a se libertar. Então respire fundo, silencie o mundo externo por alguns minutos e permita que este conteúdo toque a parte mais profunda de você, porque o que você vai ouvir agora não é teoria vazia, é um espelho da sua alma. E talvez pela primeira vez você consiga enxergar com clareza. Não é você que está errado. É o sistema psíquico que foi instalado em você. A sociedade te ensinou uma mentira perigosa. Ela disse que amor próprio é egoísmo, que olhar para si é vaidade, que se você não estiver servindo, doando, se sacrificando o tempo todo, você é uma pessoa ruim. E pior, ela te ensinou que perdoar significa esquecer, que se você ainda sente algo, ainda lembra, ainda dói, então você não perdoou de verdade. Mas vou te dizer algo que pode incomodar. Tudo isso é uma manipulação do ego coletivo. É um mecanismo de controle disfarçado de virtude. Porque enquanto você acredita que não pode se amar, você permanece dependente da validação externa. Enquanto você acha que perdoar é apagar a memória, você reprime a dor ao invés de integrá-la. E aí o que acontece? Você vira um escravo emocional, vive buscando aprovação, tem medo de desapontar, carrega culpas que não são suas. E quando finalmente explode, quando finalmente sente raiva, quando finalmente diz não, você se sente culpado de novo. Porque a voz do superego coletivo grita: você está sendo egoísta. Mas Jung nos mostra outra verdade. Ele nos ensina que o verdadeiro amor próprio não é inflar o ego, é reconhecer o self, é honrar a totalidade do que você é, incluindo suas sombras. E o verdadeiro perdão não é esquecer, é integrar. É olhar para a ferida, reconhecer o que aconteceu, sentir a dor, e então conscientemente
escolher não mais carregar o veneno, não por bondade forçada, mas por saúde psíquica, por libertação. Então pare de acreditar nessa ilusão coletiva que te mantém pequeno. Você não nasceu para se anular. Você nasceu para se individuar. Vamos ao que realmente importa. O que é, afinal, o amor próprio na visão junguiana? Não é se achar perfeito, não é ignorar seus erros. Amor próprio é o reconhecimento honesto de que você é um ser humano em processo, que carrega luz e sombra, que tem potencial e limitação, e que ainda assim merece existir, merece ser respeitado, merece evoluir. É a capacidade de olhar para si com os olhos do self, não com os olhos do ego ferido. O self na psicologia junguiana é o centro ordenador da psique. É a totalidade. É aquilo que você realmente é, para além das máscaras, dos traumas, das identificações. Quando você se ama a partir do self, você não está inflando o ego. Você está reconhecendo sua humanidade sagrada. Agora, o perdão. O perdão verdadeiro não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que não doeu. Perdoar na linguagem da psique é retirar a energia emocional aprisionada no ressentimento e devolvê-la para o fluxo da vida. É olhar para a sombra do outro, reconhecer que ele agiu a partir de seu próprio inconsciente ferido e escolher não mais carregar aquilo como veneno. Mas atenção, perdoar não significa reconciliar, não significa voltar, não significa aceitar abuso. Perdoar é um ato interno, é liberar a si mesmo da prisão emocional. E aqui está o ponto crucial. Você só consegue perdoar verdadeiramente quando também se perdoa. Porque enquanto você se pune, você projeta punição. Enquanto você se condena, você condena o mundo. A cura começa em você. Sempre. Imagine que sua psique é um jardim. Desde criança, pessoas plantaram sementes nesse jardim. Algumas eram sementes de amor, de acolhimento, de segurança. Mas outras eram sementes de culpa, de vergonha, de inadequação. E essas sementes cresceram. Viraram árvores enormes com raízes profundas. E hoje, quando você olha para o seu jardim interior, tudo o que vê são essas árvores sombrias. Elas bloqueiam a luz, elas sufocam as flores. E você, sem perceber, continua regando essas árvores todos os dias. Como? Repetindo as mesmas frases internas. Eu não sou suficiente. Eu sempre erro. Eu não mereço ser amado. Cada vez que você pensa assim, você rega a árvore da autorrejeição. Cada vez que você se cobra além do humano, você fortalece a raiz da culpa. E o pior, você acha que está apenas sendo realista, que está apenas reconhecendo seus defeitos. Mas não. Você está perpetuando um ciclo inconsciente de autopunição. Agora imagine, e se você parasse de regar essas árvores? E se ao invés disso você começasse a plantar novas sementes? Sementes de compaixão, de aceitação, de verdade. Não seria fácil. As árvores antigas são fortes, mas com o tempo, com consciência, com o trabalho de individuação, você pode transformar seu jardim. Pode permitir que a luz do self ilumine novamente o solo da sua alma. E aí, finalmente, você vai olhar para dentro e ver, não um campo de culpa, mas um espaço sagrado de possibilidades. Essa é a jornada. E ela começa quando você decide parar de se punir e começar a se conhecer. Agora vamos descer mais fundo. Vamos entender como a psique realmente funciona quando você não consegue se amar ou se perdoar. Primeiro, o ego. O ego é a parte consciente de você, aquela que diz, eu sou. Mas o ego é frágil. Ele precisa de validação. Ele precisa se sentir aceito. E quando o ego foi ferido na infância, quando ele aprendeu que só é amado se for perfeito, ele cria uma armadura, uma máscara, e passa a vida inteira tentando provar seu valor. Mas por baixo dessa máscara existe a sombra. A sombra é tudo aquilo que o ego rejeita. São as partes de você que foram julgadas, reprimidas, escondidas. E aqui está o problema. Quando você não se perdoa, quando você não se ama, é porque sua sombra está projetada em você mesmo. Você se tornou seu próprio inimigo. Você olha para si e vê apenas defeitos, porque foi isso que te ensinaram a ver.
Agora, o inconsciente. O inconsciente é o grande arquivo da psique. Lá estão todas as memórias, todos os traumas, todos os complexos não resolvidos. E o inconsciente não esquece. Ele apenas reprime. E o que é reprimido, retorna. Como? Através de sintomas. Ansiedade, autossabotagem, relacionamentos destrutivos, doenças psicossomáticas. Tudo isso é a linguagem do inconsciente tentando dizer: olhe para mim, integre-me, cure-me. E por último, a projeção. Quando você não integra sua sombra, você a projeta. Você vê no outro aquilo que não suporta em si. Por isso você perdoa todo mundo, menos você. Porque você projetou toda a sua rejeição interna em si mesmo. E agora, inconscientemente, você se pune. Porque no fundo você ainda acredita que merece isso. Mas não merece. E está na hora de quebrar esse ciclo. Eu sei que dói ouvir isso. Sei que algo dentro de você está se revirando agora. Porque talvez pela primeira vez você esteja entendendo por que carrega tanto peso. Por que se sente tão cansado. Porque mesmo quando tudo parece estar bem, você não consegue se sentir em paz. A verdade é que você não está doente. Você não é fraco. Você não é errado. Você está apenas carregando uma dor que não é sua. Uma culpa que foi colocada em você. Uma sentença que foi pronunciada antes mesmo de você ter voz para se defender. E desde então, você tem vivido como se fosse culpado, como se precisasse pagar por algo, como se não merecesse descansar, ser feliz, ser amado. Mas eu preciso que você entenda, isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. O que acontece é que a criança ferida dentro de você ainda está esperando permissão para existir. Ela ainda está esperando que alguém diga: você pode errar e ainda assim ser amado. Você pode falhar e ainda assim ter valor. Você pode ser imperfeito e ainda assim merecer cuidado. E talvez ninguém tenha dito isso para você. Talvez você tenha crescido achando que precisava ser forte o tempo todo, perfeito o tempo todo, útil o tempo todo. Mas não precisa. Você pode ser humano. Você pode ser falho. Você pode ser você. E isso, por si só, já é suficiente. Então respire, coloque a mão no peito e diga para si mesmo agora em voz alta ou em silêncio: eu me perdoo por tudo que não sabia. Eu me perdoo por ter me abandonado. E a partir de agora, eu escolho me amar. Não porque sou perfeito, mas porque sou real. Esse é o primeiro passo. E ele começa agora. Existe um ciclo que você repete, mas não percebe. Ele funciona assim. Primeiro você se esforça. Dá o seu melhor. Tenta ser bom o suficiente. Mas algo dentro de você sussurra: não é o bastante. Então, você se esforça mais. Se sacrifica. Abre mão de si para agradar, para ser aceito, para não ser rejeitado. E por um tempo parece que funciona. As pessoas te elogiam, te validam, e você sente um alívio temporário. Mas então algo acontece, alguém te critica, ou você comete um erro, ou simplesmente percebe que, apesar de tudo, você ainda se sente vazio. E aí o ciclo recomeça, só que agora, pior, porque além de se esforçar, você também se pune, se culpa, se cobra. Por que eu não consegui? Por que eu não sou suficiente? E quanto mais você se pune, mais você busca validação externa. Quanto mais busca fora, mais se abandona dentro. E quanto mais se abandona, mais dependente você fica. É um ciclo vicioso, um loop emocional alimentado pelo inconsciente. E sabe o que está na raiz disso tudo? A crença de que você não merece amor incondicional. A crença de que precisa fazer algo para ser digno. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que foi instalada quando você era criança, quando ainda não tinha defesas psíquicas para questionar. E agora, adulto, você continua vivendo essa mentira como se fosse verdade. Mas não é. Você não precisa provar nada. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser. E quando você finalmente entende isso, quando você finalmente para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, o ciclo se quebra. E aí, você se liberta. Não porque alguém te libertou, mas porque você se escolheu. Agora preste atenção, porque isso é crucial.
Ego, sombra e self não são a mesma coisa. O ego é a máscara, é a identidade que você construiu para sobreviver. É quem você acha que precisa ser. A sombra é tudo que o ego rejeitou. São suas raivas reprimidas, suas necessidades negadas, seus desejos escondidos. E o self? O self é a totalidade. É quem você realmente é, quando tira todas as máscaras. É o centro, é o eixo. É o lugar onde não existe julgamento, apenas verdade. O problema é que a maioria das pessoas vive aprisionada no ego. E quando o ego é ferido, ele cria uma sombra gigante. E essa sombra se volta contra você mesmo. Você se torna seu próprio carrasco. E o self? Ele fica silenciado, ignorado, esquecido. Mas ele nunca desaparece. Ele está sempre lá esperando. E sabe quando ele fala mais alto? Quando você está no fundo do poço. Quando a dor é tanta que o ego não consegue mais sustentar a farsa. É aí que o self sussurra. Isso não é você. Isso é só uma camada. Volte para casa, volte para mim. E aqui está o alerta. Se você continuar ignorando esse chamado, se continuar fugindo da sua sombra, se continuar punindo seu ego ao invés de integrá-lo, você vai adoecer. Psiquicamente, emocionalmente, fisicamente. Porque a psique não aceita divisão eterna. Ela exige totalidade. Ela exige individuação. Então você tem uma escolha: continuar se punindo, se rejeitando, se abandonando, ou começar agora o trabalho de se reintegrar, de se reconhecer, de se amar não porque você é perfeito, mas porque você é inteiro, inclusive nas suas falhas, inclusive nas suas sombras. Essa é a verdade que ninguém te contou e ela está aqui, diante de você. O que você vai fazer com ela? Então, como sair disso? Como começar de fato a se amar e a se perdoar? Vou te dar o caminho, não é rápido, não é fac, mas é real. Primeiro, reconheça a ferida. Pare de fingir que está tudo bem. Olhe para a dor. Dê nome a ela. Eu me sinto rejeitado. Eu me sinto inadequado. Eu carrego culpa. Só o que é nomeado pode ser integrado. Segundo, dialogue com sua sombra. Pergunte a ela: o que você precisa de mim? Por que você está me punindo? E escute, sem julgamento. A sombra não é sua inimiga. Ela é uma parte sua que só quer ser vista. Terceiro, pare de buscar validação externa. Toda vez que você sentir o impulso de agradar alguém para ser aceito, pause, respire e pergunte: eu realmente quero isso ou só quero ser amado? Consciência muda tudo. Quarto, pratique a autocompaixão ativa. Não é pensar bonito, é agir diferente. É dizer não quando precisa. É descansar quando está cansado. É se tratar como trataria alguém que você ama. E quinto, comprometa-se com a individuação. Individuar-se não é se isolar, é se tornar inteiro. É integrar ego, sombra e self. É parar de viver no piloto automático e começar a viver conscientemente. É difícil? Sim. Vale a pena? Absolutamente. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesmo. E se você não se amar, se você não se perdoar, você vai viver uma vida inteira fugindo de si. Mas se você escolher o caminho da consciência, se você escolher se individuar, você vai descobrir algo poderoso. Você nunca esteve sozinho. O self sempre esteve lá, esperando. E agora ele está chamando. Este é o chamado interior. E ele é para você. Responda.